virtual. Doutor Yuri Félix, imensamente feliz com teres aceitado e contribuir com o nosso curso, com as dificuldades pandêmicas, né? Nós redescobrimos algumas questões que a possibilidade de estarmos juntos, mesmo estando fisicamente tão longe. E se essa pandemia nos oportuniza ter a tua fala, ter a tua participação, já vemos um lado positivo aqui grandemente. O mediador, né, desta palestra vai ser o professor Felipe. Como vocês já são amigos de longa data, né? E o Felipe, vejo que é bem amigo, pois caprichou no look. A gente percebe aí que vou deixar que vocês possam, então, fazer essa interação. Eu estarei aqui no operacional, mas em nome do curso de Direito, já te dou as boas-vindas, doutor Yuri. Cumprimento mais o professor Miguel também, professor do nosso curso. Saudades, prof, todos bem-vindos. E mais alguns alunos da psicologia que também, nesse momento, vieram aqui participar, tá? Boa fala, desejo um ótimo momento a todos. Passo, então, para o Felipe. Obrigado. Obrigado, professora Fábio. Gostaria de cumprimentar todos os alunos aqui presentes, todos os colegas. Vejo vários aqui, professor Miguel, professor Guilherme, professor Tiago. E, primeiramente, agradecer, Yuri. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós aqui da URI de Santiago, é um imenso prazer poder contar contigo. Para quem não conhece o doutor Yuri, tivemos o privilégio, eu tive o privilégio, né? Acredito que seja recíproco, tivemos o privilégio de nos conhecer em 2013, lá na cidade de Porto Alegre, onde cursamos a pós-graduação em Ciências Criminais e fomos colega lá, e de lá para cá fizemos muitas parcerias, como publicação de vários livros, vários artigos científicos, e então é uma pessoa que para nós aqui é uma grande satisfação contar contigo. O doutor Yuri, pessoal, vou apresentar aqui rapidamente o seu currículo. Ele é advogado criminalista, professor de Direito Penal, Processo Penal e Prática Penal, atuando nas temáticas dos crimes hediondos, do processo penal, das provas genética, novas tecnologias e tribunal do júri. É especialista em ciências penais, especialista em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra, mestre em ciências criminais pela PUC, doutor em ciências criminais pela PUC, inclusive tendo sido aprovado em primeiro lugar, tanto no mestrado como no doutorado, e foi orientando do Auri, salvo engano, né? Do nosso querido Auri Lopes Júnior. Hoje, colega do Auri aí, nos mais diversos cursos de pós-graduação desse país afora. Coordenou também o PRONASSE, foi o Programa Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Atualmente é diretor do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, uma pessoa que sem dúvida alguma, está credenciada para tratar dessa temática do pacote anticrime, que já está vigorando no Brasil, onde trouxeram várias mudanças significativas, tanto no âmbito do direito penal, como do processo penal. E já te passo a palavra aí, meu amigo. Fica à vontade. Ótima live para nós. Obrigado. Vou até me ajeitar aqui no assento. Meu querido Felipe, eu cumprimento a todos e todas aqui que nos acompanham aqui nessa atividade. Cumprimento a professora que nos antecedeu, a professora que já me refiro com intimidade, a professora Fábio, e cumprimento que aqui, você sabe, Felipe, aqui em São Paulo seria Fabi, mas aí no Sul é Fabi. Como Gabriela aqui em São Paulo, aqui seria Gabi, aí é Gabi. São as diferenças que eu aprendi. Você é uma das pessoas que me ensinou muita coisa, quando eu cheguei ao Rio Grande do Sul. Você sabe disso, e eu já fiz referência a você com relação a inúmeros temas. Você é um profundo conhecedor da lei do desarmamento. Eu tenho oportunidade hoje, como você disse, eu tenho oportunidade de andar em diversos lugares do Brasil, já coordenei pós-graduações, inclusive com o professor que foi meu orientador de mestrado e doutorado, o professor Auri Lopes Júnior,
e vejo, leio algumas coisas e sei da sua qualidade acadêmica, da sua qualidade científica, de um grande conhecedor, para mim, um dos maiores conhecedores do Brasil, da lei do desarmamento. Por isso que indico você sempre com relação a esse tema, e também no tema de tráfico de pessoas, que foi objeto da sua abordagem na dissertação de mestrado. E além de ser um querido amigo, um estudioso, um pesquisador rigoroso, um professor de cursos preparatórios e de universidades, e para mim é sempre uma alegria dialogar contigo temas de alta complexidade das ciências criminais do nosso país. Como já disse, cumprimento a todas e todos os presentes, os professores, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, que infelizmente estamos numa certa distância. Eu estou em São Paulo, capital, nesse momento. A pandemia aqui está bem complicada, o isolamento aqui está bem rigoroso, no que tange aos comércios locais, shopping centers e afins, mas eu tenho certeza que sobreviveremos a esse período de grande pesar e complexidade aí da sociedade brasileira e mundial. Como você disse, meu caro, o tema de hoje vem a ser o pacote anticrime. Creio eu que nós que estejamos dialogando com a grande maioria de alunos e alunas da pós-graduação, da graduação, melhor dizendo. Então, eu primeiro buscarei localizar determinadas coisas que eu penso que são fundamentais. O que eu costumo dizer, Felipe, professora Fábio e demais amigos que nos acompanham, que é importante nós termos em mente a natureza das coisas. O Felipe sabe disso, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de saber de onde as coisas surgiram. Já acontece para o Felipe. Quando eu era criança, eu era aquela criança que desmontava a televisão para saber se o artista estava lá dentro. E aí minha mãe voltava e sempre sobrava peça da televisão, ela ficava alucinada, porque sobrava peça na hora de montar a televisão novamente, e eu nunca achei o artista lá dentro da televisão, porque eu queria saber da onde que as coisas surgem, da onde está vindo aquele cara, o que está acontecendo. Todas as vezes que eu tinha oportunidade de ir numa praia, eu perguntava para o meu pai, tá, mas depois que faz a curva ali, né, porque eu sempre parti da premissa que a Terra é redonda, então eu olhava a curvatura do mar. Depois que faz a curva, o que tem lá depois? Aí meu pai me explicava, ele falava, não, depois vem o continente africano, porque meu pai também não sabia de onde, o que vinha depois. Meu pai é porteiro, você sabe disso, não tem formação acadêmica, ele também não sabia o que vinha depois, então ele respondia mais na criatividade, na boa intenção, do que no conhecimento. Ele falava, não, o que vem depois é outro continente, é o continente africano, lá, aquele continente grandão, tem girafa, elefante e tal. Ele falava assim para mim. Então, eu sempre quis saber de onde as coisas surgem. Por quê, Felipe? Eu posso gostar muito de geleia de abacaxi, mas se eu for em uma colmeia, eu vou encontrar mel. Eu não vou encontrar geleia de abacaxi, por mais que eu goste, por mais que eu queira. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não dá para a gente esperar certas coisas de determinados lugares. Não dá. A gente tem que perder essa ilusão. Não vamos aguardar determinadas coisas de determinados lugares. Dito isso, nós faremos uma certa retrospectiva muito rápida da onde surgiram as coisas. Pacote anticrime. Essa discussão de lei anticrime, que diga-se de passagem, né, Felipe, professora Fábio e demais amigos, quando a gente lê lei anticrime ou pacote anticrime, além de ser um nome brega, é um nome que é um contrassenso, porque é como se existisse uma lei a favor do crime, porque tem uma lei anticrime e aí tem uma lei a favor do crime, já que essa é anticrime. Então, a nomenclatura, ela além de ser uma nomenclatura um tanto piegas, é uma nomenclatura inadequada do ponto de vista técnico, na minha opinião. E outra coisa, gente, que é importante nós termos em mente.
Felipe também sabe disso, nestes dias, eu lancei a segunda edição do meu livro Tribunal do Júri, Aspectos Processuais, que a discussão começa lá, Felipe, em 2011, quando eu lanço a 7ª edição do livro Crimes Hediondos, pela Revista dos Tribunais, livro esse que você conhece, a 7ª edição do Crimes Hediondos, e aí, por sua vez, a gente vem escrevendo algumas coisas, já escrevemos artigos juntos e tal, e aí lanço a edição de Novas Tecnologias de Prova no Processo Penal, o professor Alexandre Moraes da Rosa, conhecido de todos, e um pouco antes, na verdade, um pouco antes disso, eu lanço a primeira edição do Júri, e depois agora a segunda edição do Júri. E é importante nós termos em mente, até porque com certeza os alunos dialogam com professores que são do Ministério Público, professores que são delegados de polícia, professores que são servidores da administração e outros cargos da administração, juízes, desembargadores, e eu sou um advogado criminalista. Eu sempre advoguei na área penal. Então, a leitura que eu faço, e aquilo que eu falo, Felipe, eu costumo dizer que, sim, eu tenho a boca torta pelo cachimbo e eu não nego isso. Eu não nego o meu local de fala. Eu não nego um local de fala de que sou um indivíduo forjado no direito de defesa e tenho em mente aquilo que um advogado criminalista olha um fenômeno social. Enquanto pesquisador, claro que nós sempre temos que buscar a devida rigorosidade acadêmica, mas, como sabemos também, todo pesquisador consistente sabe que todo saber é ideológico e todo saber tem o seu viés, seja ele qual for. E o meu viés, eu não nego ele, eu venho de um viés daquele que observa uma contradição capital-trabalho na maior metrópole desse país e aquele que é oriundo de setores da periferia de São Paulo. Então, eu não nego de onde eu venho e a minha leitura de fenômenos processuais, ela se encontra atrelada às minhas experiências de vida. Eu acredito que todas as pessoas no mundo são assim. É que alguns dos nossos colegas negam e eles tentam fazer aquilo que o nosso querido professor Aurélio Lopes Júnior sempre fala, construir um saber que seja insípido e inodoro, um saber imparcial. Não, aqui é parte, eu sou parcial e eu olho com o viés do direito de defesa. Porque eu não sou juiz, então eu não tenho obrigação de ser imparcial. E mesmo que eu fosse juiz, o juiz, enquanto ser no mundo, ele tem opiniões políticas, opiniões sociais, opiniões ideológicas. Ele é oriundo de um determinado estrato social, então muitas vezes ele tem um determinado... Na grande maioria das vezes, se nós olharmos a foto da magistratura bandeirante daqui de São Paulo, por exemplo, nós olhamos ali, nós poderemos observar numa foto um determinado viés. Nós conseguiremos observar naquela determinada foto pessoas majoritariamente de um determinado sexo, majoritariamente de uma determinada cor e oriundas majoritariamente de uma determinada classe social. Isso demonstra muito daquilo da onde são pinçados alguns indivíduos que compõem esse corpo, que no caso, eu estou apontando aqui, a magistratura, pelo menos aqui na minha experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, posso falar dela e não ousarei falar de outras experiências. Então, dito isso, esse pano de fundo, esse longo introito, essa longa introdução, nós chegamos na discussão, finalmente chegamos na discussão daquilo que entendemos enquanto lei anticrime. E se nós fizermos uma retrospectiva, meus amigos, nós observaremos que, à época, o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele já apresenta uma proposta de reforma legislativa no que tange ao processo penal, direito penal, leis penais especiais, uma reforma de uma certa envergadura dogmática, que, como eu disse, penal, processual penal, até mesmo em sede de execução. Ele apresenta essa proposta esta que muita dessa proposta ela vem a ser abraçada por membros do Ministério Público Federal, e aí nós podemos observar algumas características dessas propostas essas que foram objeto
de muita crítica, principalmente daqueles que atuam em um viés um pouco mais defensivo, mas, enfim, eu não leio somente da maneira, eu não compreendo somente isso enquanto um viés mais defensivo. E aqui, gente, eu quero dizer o seguinte, e é importante nós desenvolvermos o senso crítico do aluno, da aluna, desde a graduação. Tudo aquilo que eu estou falando, e eu e Felipe já tivemos divergências teóricas, debates em que não concordamos, e a discordância, ela é salutar, ela faz parte da democracia, nós concordarmos ou discordarmos das pessoas, e concordamos ou discordamos, isso não implica ser amigo ou deixar de ser amigo. E nisso, nós, à época, olhando para aquelas propostas do então ministro da Justiça do governo Temer, Alexandre de Moraes, propostas essas que foram capturadas, que foram abraçadas por membros do Ministério Público Federal, membros estes com atuação destacada, com atuação vigorosa na chamada Operação Lava Jato. E lá nós conseguimos, nós pudemos observar, melhor dizendo, propostas como restrição do habeas corpus, propostas da aceitação da prova ilícita desde que colhida de boa fé. E propostas que visavam restringir o direito ao recurso e outras mais, sob o argumento de uma melhor administração da justiça, sob o argumento de que isso melhoraria o trâmite processual e que isso daria uma melhor prestação jurisdicional àquele indivíduo que buscava fazer valer os seus direitos na justiça criminal, principalmente enquanto vítima. Isso muitos de nós, olhando para a Constituição e olhando para diversos incisos do artigo 5º da Constituição, Felipe, nós questionamos, nós olhamos lá para artigo 5º 43 da Constituição, que fala dos crimes hediondos, artigo 5º 57 da Constituição, que fala da presunção de inocência, a questão da prova ilícita, da vedação da prova ilícita. Salvo engano, esse é o 5º 56, salvo engano, 56, que eu costumo dizer para os alunos, né, Felipe? LV, um pauzinho, que é o 56 em romano, e nisso nós questionamos inúmeros pontos. Com isso, tivemos um processo eleitoral conturbado, enfim, não vou entrar nessa questão, e ocorreu primeiro turno, segundo turno, então, e tivemos a eleição do então presidente, e que à época do processo eleitoral ele já dizia que convidaria o então juiz federal para integrar o seu governo enquanto ministro da Justiça. Nisso, uma das bandeiras de campanha daquele que foi eleito presidente era uma reforma ampla das leis penais como um todo. E quando eu digo leis penais, eu estou falando penal, processo, execução, leis penais especiais. E nisso, esse juiz federal é convidado, integra o Ministério da Justiça e toma para si a tarefa de propor um pacote que pudesse, segundo as palavras daqueles que defendiam o denominado pacote anticrime, que poderia atacar a criminalidade do nosso país. Este foi o cenário, este é o pano de fundo de toda essa discussão. E com isso, o ano corre, né, Felipe? O ano corre e no apagar das luzes do ano de 2019, nós
especificamente no dia 24 de dezembro de 2019, nós somos surpreendidos com a edição da Lei 13.964 de 2019, que é o conhecido pacote anticrime, conhecida lei anticrime. Eu sei que hoje, Felipe, diferente da sua época, que não é a minha, porque eu sou mais novo que você, hoje é muito mais utilizado um dispositivo que é o podcast. Né? Se os alunos, as alunas que nos acompanham tiverem curiosidade, eu gravei um podcast, um podcast do IBCCRIM, que, como você disse, eu sou diretor do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em que nós falamos do pacote anticrime, da chamada lei anticrime, eu e a professora Adriana Durso, que me acompanha neste podcast. E nisso, nós fomos, toda a comunidade acadêmica, jurídica, processual, ela se vê surpreendida pela edição do pacote anticrime. No apagar das luzes, todo mundo pronto para a ceia de Natal, e aí surge a lei anticrime, e aí a nossa vida fica cada vez mais difícil. Como diz o nosso querido Alexandre Moraes da Rosa, nós processualistas estamos quase indo vender coco na praia, porque isso é mais reconfortante do que ficar tentando entender a esquizofrenia processual que existe no nosso país. E nisso temos a edição dessa lei, e nesse sentido, Felipe, a gente começa a observar inúmeros pontos no que tange a essa lei. A primeira discussão essa lei traz no bojo de sua discussão aquilo que já decorria e que já decorre da Constituição, pois decorre do devido processo legal, que é o sistema acusatório. Eu não sei aqui em qual período da faculdade os nossos alunos estão, mas sendo muito simplório, sendo muito objetivo, nós podemos entender, enquanto sistemas processuais, a forma com que as coisas funcionam no nosso processo penal. Nós conhecemos na história do processo penal mundial, nós conhecemos dois sistemas, um sistema acusatório e um sistema inquisitório. Como o próprio nome já diz, esse sistema inquisitório que decorre do Tribunal do Santo Ofício, que decorre da prática da Inquisição, de 600 anos de Inquisição que tivemos no mundo ocidental. Inquisição esta muito forte, principalmente na Espanha, na Itália e, por consequência, em suas colônias por todo o mundo, principalmente as colônias espanholas e aquelas que, de certa maneira, sofreram influência tanto desse sistema espanhol, que no caso Portugal, como somos uma colônia portuguesa. E nisso, seguindo essa tradição desse sistema inquisitorial que nós podemos afirmar de forma muito simplória, tem o seu nascedouro em 1215, no quarto concílio de Latrão, que é um concílio, que é o encontro da Igreja Católica. E lá poderemos, dali em diante, um pouco antes, já começa os relatos históricos, enfim, mas dali em diante entendemos uma prática inquisitorial enquanto sistema processual. E o que vem a ser? Vem a ser o seguinte, gente: aquele indivíduo que produz a prova é aquele indivíduo que aprecia a prova, é aquele indivíduo que aplica a pena. É mais ou menos o seguinte: vai alguém lá, no representante do Tribunal do Santo Ofício, e diz que é um membro, via de regra, era um membro da Igreja Católica, e diz: o meu vizinho tem um comportamento estranho, ele tem um gato preto, ele se comporta de maneira esquisita. E aí ele vai lá e faz uma delação do vizinho dele. Aí o vizinho dele é chamado lá e ele é interrogado. E aí aquele indivíduo que o interroga, que produz aquela prova, é o mesmo que vai e que colhe outros elementos, é o mesmo que vai aplicar o castigo. Isso é um sistema inquisitório. O sistema acusatório que decorre do mundo democrático, e que a nossa Constituição não é diferente, entende como a necessidade de divisão de tarefas. É um princípio, Felipe, que eu criei esse princípio, que é o princípio ado, cada um no seu quadrado. Um acusa, um defende e um julga. É um princípio elementar. E nisso que nós temos a divisão de tarefas no processo penal, meus amigos. Alguém vai acusar,
alguém vai ter um advogado e vai ter ali a oportunidade de se defender. E alguém vai julgar. Daquela luta, daquele confronto, daquele jogo processual entre a acusação e a defesa, nós teremos um resultado. E esse resultado será destinado àquele julgador que emanará uma decisão, seja ela absolutória ou condenatória. E a lei anticrime traz escrito, porque muitas vezes no nosso país não basta aquilo estar escrito na Constituição, precisa ter uma lei para poder valer. A Constituição não vale, o que vale é o que está escrito na lei. Isso é uma prática recorrente na história do nosso país, e isso acontecia em outras constituições também. E nisso traz a exigência de que o processo penal brasileiro é um processo acusatório. Na minha opinião, chover um molhado, como eu disse já inúmeras vezes aqui na nossa conversa, este sistema acusatório decorre da Constituição, pois o sistema acusatório é algo elementar em um devido processo democrático. E nisso nós temos outras inovações que foram muito festejadas, Felipe, pela comunidade processual, que uma delas, que muitos aqui com certeza já ouviram falar, é o juiz de garantias. Juiz de garantias é essa categoria que é prevista no ordenamento de todos os países democráticos do mundo. O juiz de garantias não é uma invenção a brasileira, não é invenção para quem gosta do direito de defesa aqui no Brasil. É uma criação que decorre de uma necessidade elementar em um processo penal democrático, de ter um juiz imparcial. Exemplificando aqui para os alunos, e Felipe, você pode me interromper a hora que você quiser, eu não estou vendo o chat, porque como eu disse, eu estou falando do celular, então se o pessoal está xingando você ou me xingando, eu não estou lendo, tá? Então eu quero dizer que eu não estou lendo o que o pessoal está falando no chat. Então você vai administrando aí. E eu vou dar um exemplo muito tranquilo para os amigos que nos ouvem. É mais ou menos o seguinte: nós temos um processo, e esse processo nós temos maravilha. E eu quero dizer que o exemplo que eu vou dar, eu já vivi coisa parecida com isso, tá? E se meu áudio falhar qualquer coisa do gênero, você me avisa. Mas eu quero dar o seguinte exemplo. Nós temos um processo com 20 réus. 20 réus. Processo curtinho, processo igual esses dias que eu estava dando uma leitura dominical, que era um processo de 21 mil páginas com 32 réus. Mas digamos que aqui no nosso exemplo nós temos um processo com 20 acusados. Cada acusado, gente, tem 2 advogados. Então, nós temos 40 advogados no processo, certo? Vamos fazer a conta aqui mais fácil, porque a gente já escolheu 20 réus, 2 advogados cada um, 40 advogados. Cada advogado desses 40 resolve entrar com... Vamos chutar barra no processo, Felipe? Só um advogado, ele impetrou 62 habeas corpus. Só um. 62. Isso é um cara combativo, né? 62 habeas corpus. Mas para facilitar nossa conta aqui, dos 20 réus, 40 advogados, digamos que cada advogado entre com 2 habeas corpus. O que dá um total de 80 habeas corpus. 80. E esses 80, por força da prevenção, do artigo 83 do Código de Processo Penal, instituto este prevenção, que caso os alunos queiram que eu explique um pouco melhor o fenômeno da prevenção, manda no chat aí, professor Felipe vai dando uma filtrada, a gente retoma esse ponto, porque eu sei que dependendo o semestre, alguns possam ter dúvida e outros não. Por força da prevenção, do fenômeno da prevenção, esses 80 habeas corpus vão para o mesmo desembargador. E aí ele vai apreciar os 80, o mesmo desembargador. E a mesma assessoria, o mesmo assessor, o mesmo estagiário, o mesmo secretário, o mesmo analista. Os 80. Alguns serão concedidos, outros não, enfim. Chegamos ao final do processo. Temos 20 réus, certo? Digamos que 10, para facilitar a nossa conta, vamos dizer que 10 sejam absolvidos e 10 condenados. Esses 10 condenados vão apelar, eles vão fazer o exercício do uso, eles vão
se utilizar do direito ao recurso, interpondo o recurso de apelação. A minha pergunta é, Felipe, professora Fábio e demais que nos acompanham. Aquele desembargador que olhou os 80 habeas corpus e a assessoria dele, o analista, o estagiário, a namorada do estagiário que ficou sabendo do que estava acontecendo, ou o namorado da estagiária, ou, enfim. A minha pergunta é, quando essas 10 apelações chegarem lá ao tribunal, esse juiz já vai ter uma opinião formada, tendo em vista os 80 habeas corpus que ele leu no decorrer do processo, ou ele vai estar imparcial, vai ter aquilo que a gente chama de originalidade cognitiva, vai ter assim, nossa, eu não sei do que se trata esse processo, então deixa eu ler para ver quem foi condenado injustamente e quem foi condenado justamente, para eu ver quem eu devo absolver e quem eu devo manter a condenação dos 10 que recorreram por conta da condenação. Gente, ele já estará vinculado psicologicamente, pois ele já teve uma série de impressões em 80 habeas corpus, em um processo de 20 réus e 40 advogados, no decorrer de anos a fio. Nesse sentido, nós temos uma dificuldade de originalidade cognitiva, uma impossibilidade, melhor dizendo. E temos aí uma impossibilidade de exercício de imparcialidade. Dito tudo isso, meus amigos, voltamos ao juiz de garantias do pacote anticrime. O que eu quero dizer? Nós precisamos de um juiz que funcione na investigação. É aquele juiz que decreta uma interceptação telefônica, por exemplo. E esse material será levado ao processo, lá da fase de investigação à fase processual. E esse juiz da fase processual não pode ser o mesmo juiz da fase da investigação. Por quê? Porque ele precisa preservar uma originalidade cognitiva, que significa o seguinte: ele não tem vínculo, ele não tem pré-juízos que acarretam prejuízos na decisão que ele há de emanar lá no final do processo. E isso, Felipe, o Instituto do Juiz de Garantias, trazido no pacote anticrime, na Lei 13.964 de 2019, ele é previsto em todos os países da América Latina, menos o Brasil, que foi suspenso, e Cuba. Todos os outros países temos a previsão do juiz de garantias. Logo, não é uma invencionice brasileira. E temos também o juiz de garantias previsto no sistema italiano, que também temos outras vicissitudes de sistema, como da Itália, como da Espanha, como da Alemanha, que a preservação da originalidade cognitiva, da imparcialidade do julgador, é muito mais efetiva e eficiente do que o processo penal brasileiro, que frise-se, meus amigos. O Código de Processo Penal brasileiro e o Código Penal desse país, ele é de 1940. Da década de 40, que provavelmente o professor Felipe e outros queridos professores do Direito Penal e do Processo Penal já falaram para vocês. O Código Penal, o Código de Processo Penal são da década de 40. E detalhe, o único país, Felipe, da América Latina que tem um código da década de 40 e um código de um período ditatorial, porque a década de 40 é ditadura Vargas, o único país da América Latina é o Brasil. Todos os outros países da América Latina já fizeram suas reformas processuais, adequando os seus respectivos códigos de processo penal às constituições democráticas de seus países. Mesmo porque, como sabemos, a América Latina, e aí entramos em outra discussão, mas é uma discussão mais histórica, a América Latina sofreu um período de ditaduras, de Pinochet no Chile, Fujimori no Peru, e aí Menem na Argentina, com o Plano Cavalo, entramos nos planos econômicos, os sucessivos planos econômicos que ocorreram no nosso país, e concomitantemente, a história final da década de 80, Consenso de Washington, FMI, Operação Condor, que são coisas ligadas à história da nossa América Latina, de períodos ditatoriais que sofremos nesse Cone Sul, né? nessa América que vai daqui, desde até a América Central, enfim. Mas o único país que não fez a sua adequação à Constituição
de seu Código de Processo Penal é o Brasil. Eu costumo dizer, Felipe, que países desenvolvidos como o Paraguai, como a Costa Rica, como a Guatemala, já fizeram as suas reformas do Código de Processo Penal, onde se encontra prevista essa figura do juiz de garantias trazido no pacote anticrime. Além disso, Felipe, além da previsão do sistema acusatório, além da previsão do juiz de garantias, e claro, importante nós colocarmos uma nota de rodapé aqui na nossa observação de que esses institutos hoje estão suspensos da prática processual brasileira por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade número 6298, proposta pela AMB, que é a Associação de Magistrados Brasileiros. Como eu disse, eu entendo que o juiz de garantias e o sistema acusatório decorrem da Constituição. Então, seria mais ou menos nós argumentarmos que a Constituição é inconstitucional. Porque se decorre da Constituição e eu estou arguindo a inconstitucionalidade desse dispositivo, eu estou arguindo que a Constituição é inconstitucional. Esse ponto é divergente. Pode ser que nós tenhamos na nossa audiência algum magistrado que divirja do meu posicionamento e que vá na esteira do posicionamento da AMB. Mas, como eu disse, aqui nós estamos para fazer um exercício de reflexão que é muito mais importante do que concordar ou divergir, concordar por concordar ou divergir por divergir. E nesse sentido, Felipe, como eu disse, esses dispositivos não estão vigorando no ordenamento processual brasileiro, dispositivos esses oriundos da edição da Lei Anticrime 13.964 de 2019, por força da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 98, e também tivemos a interposição da 6299, da 6300, enfim, que nisso o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, concedeu cautelar, sine die, sem prazo de suspensão, sendo que o atual presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, havia dado uma cautelar num prazo de 180 dias para a adequação dessa determinação legal na prática processual brasileira. Enfim, agora falando alguma coisa daquilo que tem vigorado. O pacote de crime ele melhora muito aquilo que já era horroroso do ponto de vista da construção dogmática, daquilo que era trazido pela 12.850, pela Lei 12.850, que é a chamada colaboração premiada, a chamada delação premiada. Como o Felipe bem sabe, não é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro a colaboração premiada. Ocorreu uma mudança de nomen iuris, de delação premiada para colaboração premiada, até porque a gente muito sem vergonha, Felipe? Nós advogados, a gente ficava fazendo trocadilho, falando, não, essa delação é traição. Delação, traição. A gente ficava fazendo um trocadilho com a delação premiada, e aí o legislador achou por bem trazer à baila, como diz o ministro Marco Aurélio, o nomen iuris colaboração, dando uma ideia de que estamos colaborando com a administração da justiça, na minha opinião, inspirado com aquele princípio lá no processo civil, do princípio da colaboração e da comunhão, em que todos trabalham para a construção da melhor decisão. Eu costumo dizer, Felipe, enquanto advogado criminalista, que a melhor decisão é a que absolve o meu cliente. A melhor decisão não é a melhor construção, não é aquela que é bonita, não é aquele gol de bicicleta que o cara que é o gol de bicicleta, sendo que o cara está impedido. Pô, mas o cara está impedido, mas ele fez um gol de bicicleta maravilhoso, mas ele está impedido, gente. A melhor decisão é aquela que absolve o meu cliente. Mas, como eu disse, eu falo do meu local de fala. E nisso, Felipe, a Lei 13.964, Lei Anticrime, melhora de forma substancial, enfim, aquilo que entendemos enquanto colaboração premiada, que havia sido melhor demonstrada pela Lei 12.850, mas, obviamente, não trazendo uma novidade ao ordenamento jurídico nacional, até porque a delação premiada ela já era prevista em outras legislações. Lei dos crimes contra a ordem tributária, 8137, Lei dos crimes hediondos, 8072, Lei de drogas, 11343 de 2006,
e crimes hediondos de 1990, lei de crimes contra o sistema financeiro nacional, 7492/86, ou seja, tudo isso já era trazido, todas essas leis já traziam a discussão da delação premiada. Claro, temos outros dispositivos, né? Temos outros, um debate, um diálogo a respeito de delação premiada já daria, aqui a gente já poderia ficar aqui até 10 horas da noite, mas claro, temos outros dispositivos aí, como o acordo de não persecução penal, que aí já é objeto de muita divergência, a lei traz isso também, que basicamente é o seguinte, é aquele que é acusado de um delito, ele confessa esse delito e faz um acordo com aquele que o acusa, com o Ministério Público. E nisso, Felipe, nós podemos observar uma forte influência do sistema da justiça negocial no nosso ordenamento brasileiro. Isso significa o seguinte, eu falei que enquanto historicidade, enquanto arqueologia dos sistemas, nós temos dois sistemas processuais, o sistema acusatório e o sistema inquisitório. Nós, trazendo para a observação democrática enquanto sistema, nós poderemos observar dois sistemas, além desses dois, que são influenciados fortemente por esses dois sistemas, o acusatório e o inquisitório, que são o sistema que vem a ser o nosso sistema, que é o sistema continental, sistema esse que fortemente influenciado pelo sistema inquisitorial, porque sofremos a influência dos nossos colonizadores. Eu não gosto da palavra descobridores, né? Mas aí é outra discussão. Eu usarei a palavra colonizadores. E temos o sistema anglo-americano. Sistema anglo-americano que decorre, que é o sistema anglo-saxão, que decorre do Reino Unido e suas colônias, que aí seriam Estados Unidos e países da Oceania que sofreram a influência do sistema anglo-americano. Então, sistema esse anglo-americano fortemente marcado pela justiça negocial, ou seja, uma influência forte do sistema anglo-americano no nosso sistema. Aí nós temos um problema, Felipe e amigos que nos acompanham, a professora Fábio e o pessoal aqui. Vocês conhecem aquele joguinho de que crianças em seu desenvolvimento, a gente dá lá um joguinho para eles, que é o quadradinho, o triângulo e a bolinha. Aí a gente entrega uma bolinha para a criança e fala, ô bebê, coloca aqui. Aí ele fica lá tentando pôr a bolinha no triângulo. Aí você fala, ele ainda não tem o desenvolvimento para entender que a bolinha não é ali no triângulo. Aí ele tenta pôr a bolinha no quadrado. Aí a criança vai desenvolvendo as suas potencialidades, e aí nos lembra de Winnicott, né? Lembra do Winnicott, Felipe, que o Giovanni Saavedra citava e tal. Aí e Piaget e tudo mais. Aí a criança vai se desenvolvendo, ela pega a bolinha, põe a bolinha na bolinha. E ela põe o triângulo no triângulo, o quadrado no quadradinho. No Brasil, Felipe, o processo penal funciona da seguinte maneira. Você entrega uma bolinha pro cara, pro legislador. E aí ele pega essa bolinha e ele quer pôr a bolinha no quadrado. Só que a bolinha não entra no quadrado. E aí o que ele faz? Ele fica forçando a bolinha no quadrado até a bolinha virar um quadrado e entrar no quadrado. Só que dá problema com a bolinha no quadrado. As coisas não se encaixam. Aí você fala, pô, você está dizendo que o legislador tem uma idade mental inferior à da criança. Aí você pode interpretar como você quiser. Mas eu sei de uma coisa, que a bolinha não entra no quadrado. A grande questão é, as vicissitudes, as características do sistema anglo-americano conseguirão se adequar ao sistema continental, que é o sistema brasileiro? Essa é a grande discussão que a gente precisa fazer. A lei anticrime coloca essa discussão para nós que pensamos um processo penal democrático. É uma discussão. Quando observamos uma abordagem da colaboração premiada, quando observamos
a ANPP, né, um acordo de não persecução penal. Quando observamos a discussão a respeito do sistema acusatório e juiz de garantias, mas eu abordaria o seguinte ponto, Felipe e amigos. Você, quando terminar essa nossa conversa aqui, você vai observar, você vai dar um Google aí, se você ainda não deu, lá na Lei 13.964, e você buscará a redação do artigo 158A ao artigo 158F. O que vem a ser o artigo 158A ao artigo 158F? É a determinação da cadeia de custódia. Mas o que é isso, Yuri? Linhas gerais. É o seguinte, nós temos um crime de sangue. A gente entra num local de crime, de suposto crime, e aí tem uma pessoa morta lá. Tem uma pessoa morta aqui, né? Aqui, tá morta aqui. Aqui atrás da câmera, tá? Tem um, como dizia Bezerra da Silva, tem um presunto aqui. E tem uma faca do lado. Tem uma faca ao lado do corpo, tem um brigadeiro mordido, eu gosto de brigadeiro, e tem uma pizza ali em cima do micro-ondas, por exemplo. A grande discussão, aí nós vamos ter que isolar essa área do suposto crime para saber se o cara se matou, se o cara pulou em cima da faca, se deram uma facada no cara e largaram a faca, se tem impressão digital na faca, se tem cabelo na faca, se essa vítima, além de ter, dessa suposta vítima, além de ter sido esfaqueada, se ela não foi violentada de qualquer outra maneira, seja sexualmente, ou seja lá da forma que for, enfim, nós teremos que isolar a área e colher os elementos, os vestígios que se encontram nessa área. E esse vestígio que foi colhido, aquela faca que está lá, tem que ser a mesma faca que vai ser juntada ao processo. Falando assim, Felipe, parece que eu estou contando uma história da carochinha, um conto de fadas, mas eu já tive a oportunidade de participar de júris em que tinham 3 réus e 3 vítimas. É um júri que foi muito longo. E a dinâmica dos fatos, Felipe e amigos, demonstrava que haviam 4 facas na cena do crime. Era impossível ter menos de 4 facas. Se eu tenho 3 réus e tem 4 facas, existem 2 possibilidades. Possibilidade 1, ou um dos réus está com as 2 facas, e ele está com 2 facas, então ele está mais ou menos como o Edward, mãos de tesoura, ele está dando facada assim em todo mundo lá, ou alguma das vítimas estava com uma faca, né? É uma possibilidade também. Ou um terceiro, que não está nem no processo, nem como vítima, nem como testemunha, nem como acusado, estava com uma faca. Mas tem uma faca faltando aqui na cena do crime. Isso era óbvio. Ali, aquela dinâmica, haviam 4 facas, isso era certeza. E só tinham 3 facas no processo. A pergunta é, onde é que foi parar a 4ª faca, Felipe? Alternativa 1, não isolar o local do crime, e aí as crianças jogando bola chutaram a faca junto. Alternativa 2, era uma faca bonita, alguém passou e pegou. Alternativa 3, alguém por algum interesse sumiu com essa faca. Ou seja, para que a cena do crime não venha a ser contaminada, não venha a ser fraudada, não venha a ser perturbada, nós precisamos preservar e isolar a cena do crime e aquilo que foi colhido, aquele vestígio que foi colhido, aquela gota de sangue, aquele fio de cabelo, aquela saliva, aquela faca, aquela arma, aquele estojo. Lembra do estojo, Felipe? Aquele estojo balístico, para que aqui a gente precisa ter a certeza que aquilo que foi colhido lá é o que está no processo. E nisso que se enquadra a chamada cadeia de custódia. Cadeia enquanto elos. Elos que vão se atrelando ao outro, como uma corrente. Como uma corrente que vão se atrelando uma a outra. E se há essa quebra de cadeia de custódia,
aquele elemento que foi colhido ali, ele não pode autorizar um decreto condenatório, porque a gente não sabe se é a mesma faca, a gente não sabe se é aquela arma que foi utilizada, a gente não sabe. Então, como é que eu vou condenar alguém se eu não tenho certeza se é aquilo ali que foi utilizado contra aquela suposta vítima? E isso, o pacote anticrime inova de maneira muito vigorosa, Felipe. Eu fico feliz porque é um avanço democrático no processo penal brasileiro. Eu fico triste porque essa é a minha proposta, minha tese de doutorado, onde eu apresento uma proposta legislativa buscando a melhoria do capítulo de perícias do Código de Processo Penal. Então, se eu tiver que publicar minha tese, eu vou ter que reescrever uma boa parte dela, porque a lei veio e colocou. Vai ver que eu já estava adivinhando o que ia acontecer e aí a coisa foi colocada na lei. Felipe, eu sei que eu falo muito e se deixar eu vou falar até amanhã. Aproveitar e os alunos vão morrer. Que foram feitas. Até porque, Felipe, a professora Fábio, tá, eu já vou chegar no final, Felipe, depois a gente responde as perguntas. Até porque aquele momento em que nas palestras e nas aulas presenciais eu vejo, Felipe, que os alunos eles estão meditando nas minhas palavras. Eu vou até me aproximar da câmera. Eles estão meditando nas minhas palavras, porque quando eu estou falando, eu olho na audiência, eu olho na plateia, eu vejo muito dos alunos meditando nas minhas palavras, porque muitos deles estão assim, Felipe, ó. Muitos deles estão assim. Concordo com as minhas palavras, porque meditando, eles concordam com o que eu estou falando, porque muitos deles fazem assim, ó. Concordando com o que eu estou falando. E aí eu vou empolgando, porque eles estão concordando, meditando, os olhinhos fechados, eles concordam. E aí eu vou empolgando, vou falando, que o pessoal está interagindo, assim, de forma sensorial comigo. Mas, caminhando para o fim, uma das grandes discussões também trazidas pelo pacote anticrime é o artigo 492, inciso 1, a linha E, que aponta que aquele indivíduo que foi condenado a pena de 15 anos ou mais no tribunal do júri deverá ser submetido à execução imediata da pena, ou seja, ele sai preso do plenário. Olhando a coerência sistêmica da Constituição, do processo penal brasileiro, da Constituição em seu artigo 5º, 57, do Código de Processo Penal no seu artigo 283, das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADCs 43, 44 e 54, da discussão que foi do então ministro Eros Grau, que passa pela discussão do HC 126292 do ministro Teori Zavascki, e chegamos nas ADCs 43, 44 e 54, nós entendemos isso como flagrantemente inconstitucional. É escandalosa a inconstitucionalidade desse dispositivo. E eu digo por quê? Para aqueles que falam, mas e a soberania dos vereditos? É muito simples. E olha que eu não estou nem vendo as perguntas, hein, Felipe? O pessoal está xingando, o pessoal está falando que tá legal, que não está. Eu já ouvi o argumento esse, inclusive, de um dos ministros da Suprema Corte, que a soberania dos vereditos autorizaria uma prisão automática no Tribunal Popular, no Tribunal das Lágrimas, no Tribunal do Júri. Esse argumento ele é falho por uma questão elementar. A soberania dos vereditos, escrita, esculpida na Constituição de 1988, ela se encontra no artigo 5º. E se ela se encontra no artigo 5º, ela é uma garantia fundamental do indivíduo. E se ela é uma garantia fundamental do indivíduo, eu não posso utilizar uma garantia fundamental do indivíduo contra o indivíduo. Isso é lógico. Isso é uma questão de lógica. Eu não posso utilizar uma garantia fundamental do indivíduo contra o indivíduo. Então, a soberania dos vereditos é uma garantia a proteger o indivíduo e a sociedade e a instituição do Tribunal Popular. E não a impor, a impingir um gravame
ao indivíduo submetido ao Tribunal Popular, ao julgamento de seus pares. Eu, inclusive, Felipe, faço essa discussão junto com um colega professor do Paraná, professor Rodrigo, no boletim especial do IBCCRIM, boletim esse de conteúdo aberto, caso alguém queira, depois eu posso enviar. Os amigos, as amigas que nos acompanham, Felipe, podem me contatar e me seguir pelo Instagram. O Instagram é Yuri Félix ADV, ADV de advogado, Yuri com Y, Yuri Félix ADV, e eu posso mandar esse e outros materiais. E lá nesse boletim especial do IBCCRIM, nós fazemos toda uma crítica com relação ao artigo 492 desta restrição do direito ao recurso. Por quê? Essa novidade trazida no pacote de crime, além de ser inconstitucional, pois o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou nas ADCs 43, 44 e 54 da impossibilidade de prisão em segunda instância, da impossibilidade de prisão oriunda de um acordo dos tribunais de justiça locais e dos TRFs. Se não dá para prender em segundo grau, que sai em primeiro, porque o tribunal do júri é primeiro grau. Daquilo ali pode eventualmente ter uma apelação. Apelação essa que pode anular o júri, ou que pode reformar, de certa maneira, aquela decisão emanada do Tribunal Popular. Logo, o que ocorre é uma restrição do direito ao recurso, bem como um ataque flagrante à presunção de inocência. É óbvio que nós sabemos da gravidade dos crimes dolosos contra a vida, e se não fossem graves, não seriam crimes. Aquilo que não é grave não é crime. Só é crime aquilo que é grave. Mas uma garantia elementar não pode servir para impor um gravame ferindo a presunção de inocência. E nisso, Felipe, eu poderia falar de uma modificação, também, já encerrando de vez agora, falar das modificações no que tange a progressão de regime. Tivemos uma alteração substancial no artigo 112 da LEP, né, da Lei de Execução Penal, da Lei 7210, e principalmente no crime hediondo, que você sabe é um tema muito caro a mim, eu tenho um livro de crimes hediondos, onde de 1990 a 2006, nós tínhamos a imposição do regime integralmente fechado para aqueles que fossem condenados por crime hediondo ou assemelhado. Crime hediondo assemelhado, nós devemos olhar para o artigo 5º 43 da Constituição e para a Lei 8072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos. E de 1990 a 2006, 16 anos, vigorou o regime integralmente fechado. Em 2006, o indivíduo aqui de São Paulo, ele impetra um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, HC 82959, onde, por maioria de 6-5, o Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. E nisso, isso em 2006, aí em 2007 tivemos a edição da Lei 11.464, asseverando que a progressão de regime no crime hediondo deveria ser 2/5 para o réu primário e 3/5 para o reincidente. Isso vigorou de 2007 até dezembro, até agora há pouco, né? Dezembro, aí tivemos a vacatio legis e tal, mas até agora a edição da Lei Anticrime, que traz inúmeras possibilidades de progressão ou não de regime e também dificultando a possibilidade de obtenção daquilo que nós chamamos de LC, né, do livramento condicional, trazido no artigo 83 do Código Penal, e diversos outros gravames no que tange à execução penal e o sistema progressivo. Um aspecto também interessante do pacote de crime da Lei Anticrime é prever que o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, aquele que é condenado no artigo 33, parágrafo 4º, que é o chamado tráfico privilegiado, não caracteriza a hediondez, ou seja, aquele que incide no 33, parágrafo 4º, não comete um crime hediondo. Não comete um crime hediondo. O que faz com que a vida dele, no que tange ao sistema progressivo de pena, fique muito menos onerosa do ponto de vista do tempo e da exigência de quanto de cumprimento de pena para a progressão. Felipe, para variar, eu falei demais.
falei muito. Eu não sei nem quanto tempo eu falei, mas eu te agradeço a oportunidade e estou aberto às perguntas. Você pode falar. Se eu levantar é porque eu só fui ali buscar uma água, eu saí correndo para buscar uma água e já volto. Mas, de todo modo, eu quero agradecer a você, aos amigos. Eu espero que muito em breve a gente possa se encontrar. Como você sabe, eu sou paulista, mas eu tomo chimarrão. Eu gosto de chimarrão, só que eu, como sou paulista, eu mal sei fazer um chimarrão, eu sei tomar. Então, eu preciso ir para o Rio Grande do Sul para tomar um chimarrão com vocês. Te agradeço, meu irmão, e devolvo a palavra a você. Muito obrigado, meu amigo. Eu vou te passar aqui os questionamentos feitos por alguns alunos. Já já a gente volta a falar. O Gustavo Beltrão perguntou aqui por que o senhor acha que o nosso Código de Processo Penal ele ainda não foi adaptado, como ocorreu em vários países, inclusive da América Latina, que tu citou. Qual é a tua opinião a respeito disso? Sim. A minha opinião nós temos uma cultura inquisitorial muito forte. E nós temos uma cultura política que o nosso parlamentar ele é muito refratário quando se trata de questões sensíveis, porque ele sempre está pensando na próxima eleição. E aí, se ele faz algo que atente para a Constituição, pode ser interpretado como algo que é uma lei que vai beneficiar bandido. E aí esse é o discurso. Uma coisa que eu acabei não deixando explícito na minha fala é que eu não acredito em reformas tópicas. Uma lei não será capaz de resolver a inquisitoriedade do nosso processo penal. Nós precisamos de uma reforma ampla do processo penal que se adeque à Constituição. Em linhas gerais, respondendo à pergunta do nosso colega, nós não conseguimos ainda fazer uma reforma ampla, global do Código de Processo Penal por conta da nossa cultura inquisitória e por ter um legislador muito refratário a novidades que respeitem a Constituição. Essa é a posição que eu externaria. Perfeito. O colega Dair pergunta como que vai funcionar a figura do juiz das garantias em comarcas onde há somente um juiz. Sim. Deixa eu até mudar aqui a posição, meu, que provavelmente eu vou ter que ficar amarrado ali e carregar um pouco esse celular. Espera aí. Como eu disse, eu estou operando aqui o celular. Sim, essa é uma pergunta recorrente. Como é que a gente, como faremos nas comarcas menores, aquelas comarcas, aqueles juízos que tem vara única, onde o juiz ele é juiz de família, eleitoral, criminal, juiz do júri e tudo mais. O que acontece? A democracia ela tem um custo. Nós temos muito mais processos do que juízes. Se nós tivéssemos, e isso eu falo tranquilamente, já fiz esse debate, mas se nós tivéssemos a abertura de concurso público para juízes, ao invés de nós pagarmos uma série de auxílios para poucos juízes, daria para pagar o salário de muito juiz novo, sem precisar pagar auxílio moradia, sem precisar pagar auxílio paletó, sem precisar pagar acumulação de vara, e nós poderíamos pagar o salário de muitos juízes se nós não pagássemos uma série de auxílios que são pagos. Se isso é certo ou errado, se é bonito ou feio, se é isso ou aquilo, é outra discussão. O que eu estou afirmando é que
Ao invés de pagarmos uma série de auxílios que são pagos, nós poderíamos pegar esse dinheiro, abrir um concurso público, pagarmos juízes novos e esses juízes seriam deslocados às comarcas menores e isso aperfeiçoaria a prestação jurisdicional de lugares que muitas vezes as pessoas conhecem o Estado pela mão da polícia ao invés de conhecer pela mão de um representante do Estado julgador e não do Estado polícia. Então, eu responderia a pergunta dessa maneira. A democracia tem um custo, tem um preço, e para a gente fazer a conta fechar, é pagar menos auxílio e abrir concurso para juiz. É isso. Perfeito. O pessoal, pelo visto, gostou da temática do juiz das garantias. Tem mais uma pergunta aqui do Marlon, perguntando como que o juiz das garantias vai atuar na fase da investigação. Sim. O que acontece, Marlon? É o seguinte, em processos, principalmente processos que envolvem uma maior complexidade investigativa, nós temos uma série de medidas que são decretadas, que são as medidas que nós denominamos, nós do processo penal, como meios ocultos de investigação e prova. O que nós chamamos de meios ocultos, eu brinco com os colegas, meios ocultos não é o tarô, não é nenhum oráculo que é o ocultismo, não. Meios ocultos são esses novos meios de produção probatória, que são alguns já conhecidos, outros menos conhecidos, mas eles são trazidos também na Lei 12.850 com maior vigor, apesar de já termos previsão legal em outras leis especiais, que são eles. A interceptação telefônica, que já era trazida, né, na Lei 9296/96, a quebra do sigilo bancário e fiscal da Lei Complementar 105 de 2001. Temos também o agente infiltrado, o flagrante diferido, a ação controlada, enfim, esses meios, esses novos meios, esses meios ocultos de investigação e prova. O juiz das garantias, ele será ou seria o juiz responsável por acompanhar estas medidas que, como sabemos, são medidas que tratam de forma sensível os direitos e garantias daquele que está sendo investigado. Uma interceptação telefônica, por exemplo, uma pessoa sendo ouvida em seu telefone, imagina, Marlon, se alguém interceptasse você durante um ano, o tanto de coisa que ia ouvir da sua vida e a respeito de diversos assuntos da sua intimidade. Então, esse juiz das garantias, ele é o juiz que cuidará, que fiscalizará, que decidirá a respeito dessas medidas da fase da investigação. Todo esse material produzido na fase de investigação, essa busca e apreensão, esses decretos prisionais, essa interceptação telefônica, tudo isso vai ser arrecadado na fase do inquérito, na fase da investigação. Isso ficará pronto para ser apresentado a um segundo juiz, que é o juiz do processo. E esse material sofrerá uma filtragem, porque com certeza a defesa, ou até mesmo a acusação, com certeza poderá interpor recursos, medidas processuais, habeas corpus, a respeito daquilo que foi produzido na fase da investigação. Então, e muito disso poderá cair, poderá ser anulado. Então, o que acontece? As partes elas filtrarão tudo isso e quem fiscalizará esse jogo processual é o juiz das garantias. Aí nós teremos um segundo juiz, que é o juiz do processo, que este sim ouvirá testemunhas, analisará novamente aquelas provas que foram produzidas na fase da investigação, as provas que sobreviveram a essa filtragem, né? E é o juiz que decidirá quem é culpado e quem é inocente. Então, basicamente, é assim que o juiz de garantias funciona na fase da investigação. Ele funciona como um filtro daquilo que poderá chegar ou não no processo. É isso. Muito bem, e a última pergunta aqui do Daltro, ele quer saber onde que ele adquire o teu livro do Tribunal do Júri, que ele já viu lá no Instagram, está anunciado a pré-venda, né? Sim, fala para ele fazer o seguinte, como eu disse, meu Instagram é Yuri Félix ADV, fala para ele me mandar uma mensagem, porque o que acontece hoje? A situação hoje é o seguinte,
as lojas físicas estão todas fechadas, tá uma confusão, o correio tá uma desgraça e tudo mais. Então fala para ele mandar uma mensagem, tá chegando uma leva de livros para mim nos próximos dias, e eu costumo dizer, Felipe, lá quando eu lancei o Crimes Hediondos, em 2000, a 7ª edição do Crimes Hediondos em 2011, o livro custava R$ 170. Quem comprou o livro? Meus amigos, minha mãe, os amigos do Dr. Alberto, você que estava estudando para o concurso de delegado federal também comprou, e mais meia dúzia de gente comprou. Então o livro levou 5 anos para acabar a edição. Aí eu falei, nunca mais eu lanço um livro com um preço absurdo desse. Então o meu livro ele vai sair com o frete até Santiago, vai sair no máximo R$ 55, R$ 60, com o frete até Santiago, Rio Grande do Sul. Então, se é bom, eu não sei, mas que é barato, é. Então, fala para o nosso amigo mandar um direct para mim no Instagram que eu instruo como é que a gente faz. É isso. Tá ótimo, então, já será passado a ele. E em nome aqui da URI de Santiago, eu queria te agradecer, meu amigo. Obrigado pela disponibilidade em conversar conosco sobre essa importante temática, que eu acredito aí que muitos dos alunos estejam a par, porque são pontos que nós já discutimos em sala de aula, com várias das turmas. E te agradeço imensamente, espero que a gente possa voltar a pensar aí em trazer novas temáticas para tratar aí do processo penal, do direito penal. E eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora do curso. Tá? E muito obrigado. E assim que passar essa função atípica toda aí, que a gente possa fazer um grande evento aqui no Rio Grande do Sul e contar com a tua presença. Com certeza. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Certo, doutor Yuri, né, e demais colegas, agradecendo então a tua disponibilidade, ficamos todos muito felizes com essa live, e já que bom que o professor Felipe já deixou engatilhado o convite que eu faria, antecipou, para que em uma outra oportunidade tenhamos aqui fisicamente. Agradeço também a presença de todos os acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito, aos nossos queridos professores, que são sempre muito partícipes, né, deste momento. E vamos colocar qualquer informação também que precise a respeito do seu livro, pode me mandar por e-mail, que eu compartilho para os alunos que também tiverem dúvidas. Eu posso colocar através do e-mail institucional também as informações para aquisição, doutor Yuri, do seu livro. E relembro que, embora eu seja, né, gaúcha, minha família ela se divide em São Paulo, Minas e outros estados. Então, eu atendo por Fabi ou Fabi. Isso já realmente bem comum, acertou em cheio, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a todos e a todas. Temos o nosso canal do YouTube, então depois esta live ela se tornará um vídeo e a tua informação, doutor, será sempre permanente e um canal também para instruir os trabalhos dos nossos acadêmicos e acadêmicas. Obrigado, professora. Obrigado mais uma vez ao professor Felipe. E obrigado a todas e todos. Espero que tenham gostado e sempre aberto ao debate das ciências criminais, do direito penal, do processo penal. E até breve. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Obrigado a todos, pessoal. Um grande abraço. Adicionem o Dr. Yuri lá no Instagram. Um abração. Valeu. Obrigado, gente.